Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer, Ele te quer sorrindo. Nossa, que lindo isso. Camila Max. Nossa, Camila, quanto tempo está fazendo que você veio pela última vez? Uns 4 anos? Dalcides, eu estava grávida da Manuela, do meu milagre, né? Foi. E ela completou 3 anos. 3 anos. E eu quero dizer que é uma emoção tão grande para mim estar aqui no seu programa depois de tanto tempo. Você é uma pessoa muito querida. Nossa, mineirinha, não é mineirinha? Uai! A terra do pão de queijo. Eita, Camila Max. Mineira do pão de queijo que não sabe fazer pão de queijo. Camila Max, um trabalho lindo com a música, inclusive lançando um novo trabalho agora, né? Totus Sim, Tus. Totus Tus, exatamente. O que quer dizer Totus Tus? Todo teu. Todo é um teu. trabalho com também Maria, todo o teu, lema Maria. do São João Paulo II? Exatamente, Totus Tus. Totus Tus. Totus Tus. Totus Tus. Todo teu, Maria. E a alegria também de receber no teclado, hein? Larinha me disse assim, no teclado, Daniel Borges. Daniel, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Vamos fazer um programa bonito. Vocês já conhecem o programa, já sabem como é. Então, ao longo desse programa, a gente vai trazendo reflexão, encontro com a Palavra de Deus, momento de música. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial de bênçãos, de graças. Eu queria, nesse momento, pedir à luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis
a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Eu pedi a luz do Espírito Santo e entre as 1.600, 800 páginas, eu abri numa página e diz assim: com muito esforço e fazendo muitas economias, talvez você acabe ficando rico e finalmente recebe a sua recompensa. E aí você diz assim: agora eu vou descansar, eu vou aproveitar tudo aquilo que eu tenho, mas você não sabe quanto tempo ainda vai viver. Não sabe quando vai morrer. E você vai deixar tudo aquilo que construiu para quem? Aqui vai um conselho. Faça um esforço para cumprir fielmente os seus deveres. E se puder, continue trabalhando até ficar velho. Continue trabalhando com dignidade. Texto bonito, né? Texto bonito. É do livro do Eclesiástico. Olha, você pode trabalhar muito e talvez você até fique rico. Mas olha, o fato de ficar rico também não é que vai dar a você mais um dia de vida. E você sabe que no final das contas você vai acabar deixando isso tudo que você produziu para alguém. Ou para algumas pessoas. Agora, quer um conselho de verdade, assim, algo que seja realmente bom para você? Continue trabalhando até ficar bem velhinho. Que fofura de texto, meu! Continue trabalhando até ficar bem velhinho. Olha, se há uma coisa assim que eu gostaria, enquanto eu tiver disposição, eu quero fazer companhia para você aqui nas nossas madrugadas. Eu tenho certeza que vocês não são diferentes, assim, enquanto vocês tiverem energia, força, eu tenho certeza que vocês querem fazer muita coisa boa por esse mundo afora. Você sabe que uma das coisas que, assim, tem me encantado, né? Me encontrar com pessoas de mais idade e essas pessoas têm um brilho no olhar, uma vontade de viver, uma vontade de fazer as coisas e fazer do jeito certo. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui professor. Fui professor durante 30 anos da minha vida. E em alguns desses últimos 5 anos como professor, eu me lembro que eu dava aula para a terceira idade. Mas, gente, que alegria que me dava entrar na sala de aula repleto, cabecinhas brancas, outras tingidinhas, tal, todas muito bem arrumadinhas. Aqui em São Paulo, em 4 universidades, eu dava aula para a terceira idade e aquilo me encantava. E me chamavam de professor, e eu, muito mais novo, podia ser neto delas. Professor, vamos pensar num curso para o próximo semestre. E elas sugeriam temas. E eu me vi dando aula de temas os mais diversos. Agora tem uma coisa. Você já percebeu que algumas pessoas, ainda com uma idade não tão avançada, mas que já tem um comportamento de gente velha? E velha aqui eu estou usando o sentido que nem poderia ser usado mais, mas estou usando no sentido mesmo de assim, já está desgastado, sem forças. Por que algumas pessoas chegam nessa longevidade, nessa maturidade e chegam com uma disposição, com uma vontade, com um brilho nos olhos, com vontade de viver? E por que outras pessoas ainda próximos, né, dessa idade e talvez nem ainda mergulhados nessa idade, já um certo desânimo, um certo desencorajamento, um mal-estar, um jeito pessimista de olhar a vida? Percebe isso também? Sim, eu percebo. Eu também sou professora
Que alegria poder estar aqui hoje, né, compartilhando as experiências. E enquanto você falava, eu lembrava muito da minha sala de aula. Eu tenho justamente desde os jovens, né, de 18, 25 anos, até as pessoas mais idosas. E é tão bonita essa troca, né? E eu percebo que esses idosos, eles chegam na sala de aula com uma vivência, uma experiência de vida tão rica, né? E é tão bacana quando a gente tem essa liberdade de ouvi-los e a partir da experiência de vida que eles trazem, né? Trazer também para a aula os temas que eles discutem. E os jovens hoje, eu percebo que tão fixos, né, nessa questão do mundo virtual, né? E que não tem esse olhar bonito para as coisas passam desapercebidas, você passa pela rua 1000 vezes, você está ali no celular, você não percebe que, olha, uma árvore nasceu, uma planta floriu, o prédio cresceu, enfim, foi construído, pintou, né? Então a gente fica ali só olhando para o celular, então eu percebo que esses jovens passam, a vida está passando e a gente está preso nesse mundo virtual, né? Nesse mundo rotinizado. E esses idosos, eles têm uma perspectiva muito bonita da vida, né? A gente aprende muito e é muito, muito bacana. O que você está falando é muito concreto. Eu tenho tido o privilégio de me encontrar com pessoas de mais idade e que realmente, assim, têm uma vontade de viver, têm garra. Não que não tenham suas dificuldades, alguns seus achaques, suas dores, suas perdas, mas, minha gente, eu acredito cada vez mais numa coisa. Não é tanto aquilo que acontece a gente, mas é o sentido que a gente dá àquilo que acontece. E o passo seguinte àquilo que acontece. Eu estou falando isso de uma forma assim muito concreta, muito clara. Se eu quisesse, eu podia hoje ter assim um elenco de umas 5 ou 6 coisas que andam me perturbando mais recentemente, preocupações, angústias. Não que eu seja um ingênuo, que não veja isso. Eu estou vendo isso. Mas se toda a minha atenção, a minha vida se voltar para as dificuldades, eu vou passar a olhar a vida de uma forma desencantada. Você entende que hoje pode ser um dia para você mudar a chave do entendimento, a chave de um novo jeito de olhar? Quando você vem numa madrugada como essa, momento de bênçãos, graças, eu quero que o seu coração se deixe levar pela bondade, pela misericórdia dos céus, e o encontro entre você, entre o coração de Deus, e que eu seja uma ponte entre você e o coração dele. Esse é o meu desejo. Se eu puder te ajudar a olhar a vida com outras perspectivas, eu terei cumprido minha missão nessa madrugada. É Jesus. Eu creio. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Estava, né, a TV ligada no Conta Comigo, né, na Rede de Vida, no programa do Dalcides, e através dele, né, Deus falou comigo que eu estava no caminho certo. E eu só tenho a agradecer, né,
pela TV, pelo Dalcides, que através dele eu tive essa confirmação que eu estava fazendo a coisa certa de ter voltado para a casa da mãe e do pai. Obrigado, tá? Obrigado por tudo. Pega o telefone e liga agora para a gente, 0 operadora 11 4200 8080. Nós chegamos a 65% daquilo que a gente precisa de 100%, vencemos aí as batalhas, chegamos a 65%. Tem um caminho longo ainda pela frente, 35%. Você sabe que manter um programa como esse nas madrugadas sem nenhum patrocinador nesse programa é você. Então, muito obrigado pela sua ajuda, porque se não fosse você, não teríamos condições de estarmos nesse momento alugando um satélite para jogar essa imagem para o Brasil inteiro. Não teríamos condições, por exemplo, com os técnicos espalhados por esse Brasil todo para que essa imagem chegue até a sua casa. As antenas gigantescas da Rede Vida para que essa transmissão seja possível. É graças a você, benfeitor, que a gente consegue levar adiante o nome daquele que nos traz aqui. Pode acreditar, juntos. É o temor. Uma nova canção. Recebe do Espírito. São 15 minutos de um novo dia que está só começando. Sabe que o Padre Kleber vai levar o seu nome e suas intenções ao Santuário de São Judas Tadeu no dia 28. Hoje nós já estamos iniciando o dia 21, já começou o dia 21, são 15 minutos de um novo dia que está assim, só começando, está só nos primeiros momentos. Então vou pedir que você entre em contato para que o seu nome seja levado. Estão me dizendo que estamos trazendo nomes e mais nomes aqui, né, no nosso projeto. Obrigado, viu? Ontem, na madrugada de ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que a Ana Paula dos Santos entrou em contato com a gente e disse assim, olha, eu quero fazer parte desse projeto de vocês. Vocês estão evangelizando, levando a palavra de Deus, cuidando das pessoas, vidas estão sendo resgatadas. Elisete, muito obrigado. Jussara, que Deus te abençoe. Maiana, muito obrigado. Maria Aparecida, muito obrigado. Maria Lourdes, estou aqui e pode ter certeza, recebi seu recado. Maria Selma, que Deus te abençoe. Renato Jardim, obrigado, viu? Valdelice, conte comigo, filha. E a Ângela Maria, ela também entrou em contato, ela já é benfeitora, mas eu quero ajudar mais um pouquinho. Obrigado, viu, Ângela Maria? Eu tenho aqui, ó, esses nomes e eu vou depositando esses nomes na nossa urna e esses nomes na nossa urna, porque o Padre Kleber vai levar esses nomes todos. Pode colocar aí, Padre Kleber levará o seu nome e suas intenções dia 28. Vai lá. Em outubro, clamemos a São Judas Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis. Padre Kleber levará o seu nome até o Santuário de São Judas Tadeu. Rezaremos juntos, pedindo a proteção da sua vida e da sua família, para que esse mês seja especial e abençoado. Ligue agora para 11 4200 8080 e participe. Torne-se um benfeitor. Juntos, salvamos vidas. Olha, tem aí a música de São Judas, tem uma música bonita de São Judas. Depois vamos procurar essa música bonita que nós usamos ontem no Escolhas da Vida da Tarde. Porque nós estamos num momento muito especial. E esse momento muito especial de preparação a essa grande festa, onde a gente vai fazer um ritual que a gente fez no ano passado, que foi muito bonito. A gente recolheu todos os pedidos, todos os nomes, e a gente levou para uma grande, assim, queima desses nomes. E foi muito bonito, porque o padre fez com tanto amor, com tanto carinho, como um ato de louvor a Deus, olha. Esses nomes, essas intenções, os pedidos todos subindo até os céus. E foi um dos momentos mais fortes e mais significativos do nosso ano de 2021. E agora 2022, vamos repetir esse mesmo gesto. Escuta, Senhor, o teu povo. Uma nova canção. Recebe do Espírito.
você quer o seu nome, pegar o telefone e ligar agora. 0 operadora 11 4200 8080. Coloca o telefone grandão agora aqui, porque talvez tenha gente que fala, mas Dalcides, que telefone que você está falando mesmo? Aí estão aparecendo uns números, qual que é o telefone? Telefone aqui ao lado, ó, grandão. 0 operadora 11 4200 8080. Se você quiser ter o seu nome sendo levado lá no Santuário de São Judas, essa é a oportunidade. Falando em São Judas, o Padre Juarez está fazendo um trabalho bonito, mas muito bonito mesmo. Ele preparou toda a novena a São Judas. Padre Juarez, fala para nós e reza com a gente. Vai lá. Era muito comum que as pessoas mais próximas a Jesus, e mesmo que tivesse algum parentesco, pudesse ser chamada de irmãos de Jesus. Assim você vê na Bíblia, né? Tiago é também considerado um irmão de Jesus, né? O próprio Jesus recebe uma informação de uma pessoa, diz, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Os irmãos de Jesus eram aqueles que tinham uma proximidade afetiva, mas também uma proximidade de parentescos, sabia? Na língua de Jesus, a palavra irmão, ela configura justamente todos aqueles que são da mesma família, ou seja, um primo, cunhado, um primo distante, todos eles são chamados de irmãos. Mas na língua de Jesus também compreende aqueles que são achegados e têm a mesma intenção. Então Judas Tadeu, pela proximidade de Jesus, pelo parentesco que ele tinha, ele era primo de Jesus, né? Ele é chamado na igreja primitiva e assim durante muito tempo de irmão de Jesus. Agora, o que é ser irmão de Jesus? Jesus responde, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não importa para Jesus que haja um parentesco, não importa a Jesus que haja uma afinidade sanguínea, um parentesco sanguíneo. Não, isso não é importante. O que importa para Jesus é que a gente faça a vontade de Deus. E eu me torno irmão de Jesus, eu me torno íntimo de Jesus, eu me torno mãe ou irmão de Jesus quando eu faço a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer com que eu tenha uma intimidade profunda com Jesus. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu seja feliz, a vontade de Deus é que a justiça se estabeleça, a vontade de Deus é que a paz aconteça. Essa é a vontade de Deus. Quando você luta por isso, você se torna irmão de Jesus, mãe de Jesus. Você se torna como Judas Tadeu, irmão de Jesus. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Be
Muita gente não sabe, mas os professores têm uma padroeira ilustre, Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus, uma espanhola que queria ter o pensamento livre em uma época em que as mulheres não tinham voz. É a protetora dos docentes. Desde cedo se interessava pela vida dos santos e foi com os irmãos que aprendeu a ler sobre histórias sacras. Perdeu a mãe aos 16 anos e o pai a internou por 1 ano e meio no monastério agostiniano de Santa Maria das Graças. Aos 20 anos, ingressou no Mosteiro Carmelo da Encarnação. Foi nessa época que a Inquisição proibiu principalmente as mulheres de lerem livros. Teresa sofreu, mas teve que obedecer. Conta-se que ao longo de sua vida, Santa Teresa escreveu várias obras, como o Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Moradas ou Castelo Interior, Livro das Fundações, Poesias, Exclamações e mais de 500 cartas. Quando a gente fala de santos e santas na igreja, nós estamos falando não de pessoas mágicas ou então de pessoas que são colocadas como um ideal impossível de se atingir. São pessoas colocadas como exemplo, como inspiração. Por isso que mais do que muitas vezes você recorrer a um determinado santo, você também pode fazer isso, porque a nossa Igreja Católica nos ensina que isso é uma condição possível. Importante é você olhar para a história de vida deste santo e tentar aprender, a partir dessa história de vida, o que é que esse santo fala comigo. Quando você tem, por exemplo, um Francisco de Assis, veja o jeito como ele lida com as adversidades, a calma que ele tem. Uma pessoa que funda uma congregação religiosa se torna ali o chefe dos irmãos ali, mas que de repente é passado para trás, é traído, é deixado de lado. E ele diz, não, mas a gente não pode perder a serenidade, a calma, o amor. Não é isso que me tira a fé, que me tira do caminho. Não é isso que me deixa aborrecido, não é isso que me faz brigar com as pessoas ou brigar com Deus. Tudo isso é bobagem, é pequeno demais para o meu coração se inflamar. Quando eu vejo, por exemplo, uma santa como Teresa d'Ávila, é Teresa d'Ávila que vai dizer, tudo passa, meu filho, tudo passa, só Deus permanece. Calma, tudo tem o seu tempo. Mas não é simplesmente alguém que tinha uma teoria, que falava umas coisas bonitas. A vida dela era configurada por essa serenidade e essa calma. Essa serenidade e essa calma que só encontram aqueles que têm o coração mergulhado em Deus. Tem o coração mergulhado em Deus. Quando eu vejo, por exemplo, um santo, talvez menos conhecido, chamado Dom Bosco, ou então São João Bosco, um santo que nasceu em 1815 e que passou a vida cuidando dos jovens. Andava pelas ruas, via meninos abandonados no norte da Itália e dizia, eu não posso ficar indiferente, eu tenho que fazer alguma coisa. E a partir do momento que ele começou a fazer alguma coisa, ele começou a reunir dezenas, depois centenas, milhares de jovens e cada vez mais a sua obra se espalha pelo mundo todo. Quando ele chega no finalzinho da vida, ele olha para trás e ele diz assim, olha, uma coisa eu descobri. Eu nunca estive sozinho. Sempre tive a presença dela. E ali ele chora copiosamente sobre o altar, diz a história, que ele diz assim, eu sempre tive a presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora nunca me faltou. E ele fala com tanta emoção, e ele diz assim, Nossa Senhora está entre nós, caminha entre nós. E alguém ao lado, achando que ele estava ficando meio pirado, começa a dizer assim, não, peraí, o que ele está querendo dizer é que Nossa Senhora é uma pessoa importante na vida da igreja, tal. Aí ele diz, não, eu estou sabendo exatamente aquilo que está acontecendo, eu sei exatamente aquilo que está acontecendo. Ela está entre nós, ela passeia pelas nossas casas,
Ela é mãe, ela tem sensibilidade, ela sabe das dores de cada um dos seus filhos. Vamos nos consagrar ao coração da mãe. E ele reúne aquela molecada e começa a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ele diz, foi ela quem me ajudou nos momentos mais difíceis. Que esse carinho dos santos, que esse amor dos santos, que essa inspiração boa dos santos, São Francisco com sua humildade e simplicidade, Santa Teresa d'Ávila, calma, filho, tudo passa, tudo tem o seu tempo. São João Bosco se aproxima do coração da mãe e, como um filho órfão, pede um pouco de colo. Talvez seja isso que você esteja precisando. Meia hora de um novo dia que está só começando. Que Deus abençoe você. Traga a paz que o seu coração precisa. A paz que o seu coração precisa. Pensa nisso. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Lembro-me que eu contava os dias para a sexta-feira, pois levávamos os brinquedos para a escola e dividíamos tudo. Era uma loucura. Todo mundo trocava, aprendia e se divertia muito. Eu não tinha muitos brinquedos como meus colegas de classe. Um dia, chateada, contei à minha avó que não tinha os brinquedos legais que eles tinham. E ela falou: quem não tem cão, caça com gato. Use sua imaginação para brincar e você não vai mais ficar chateada. E assim fiz. Usei a minha imaginação para brincar e desde então todos brincavam e gostavam muito das minhas ideias. Levo isso em minha vida até os dias de hoje. Quando eu penso que não tem mais solução, eu busco ver de outras formas e não me lamentar. A escola era realmente um lugar bom, do qual, além de me ensinar os conteúdos das matérias, ainda me mostraram muito de como seria a vida e como eu deveria ser quando crescesse. Jaciana Mello. Jaciana, você me fez lembrar uma coisa. Eu li certa vez, acho que foi no O Globo, uma matéria que falava justamente sobre esse ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. E um estudioso começou a buscar assim, a origem, né, de alguns ditados, expressões populares. Ele se chama Reinaldo Pimenta, ele é escritor e professor de língua portuguesa, já escreveu um livro sobre o assunto. E ele explica a origem de algumas expressões. Por exemplo, quem não tem cão, caça com gato. De acordo com esse especialista, esse ditado tem duas versões. A primeira interpreta o ditado ao pé da letra, ou seja, quando você não tem um cachorro para poder sair à caça, você leva um gato para caçar. E vamos ver ali o que acontece, o que dá. A segunda teoria, que na verdade diz assim que o ditado correto seria: quem não tem cão, caça como gato. Sendo assim, a gente pode interpretar o seguinte: quem não tem cão,
para encurralar a caça, porque o cão é muito mais ágil, tem que caçar de uma maneira sorrateira, de surpresa, astuciosa, como fazem os gatos. Dalcides, por que é que você está falando isso? Porque às vezes a gente fala alguns ditos populares, mas a gente não pensa que ali tem muita sabedoria, que ali tem muito ensinamento. A gente pode, por exemplo, se aproveitar daquilo que os nossos avós diziam: devagar se vai longe, meu filho. Devagar se vai longe. Quantas e quantas vezes eu me lembro da minha avó dizendo: filho, vai devagar, calma. Não vai assim conquistar o mundo do dia para a noite. O que é que tinham os antigos que nos ensinavam tanto, com essa capacidade de olhar a vida, de descobrir um sentido mais profundo na vida, e a capacidade que os antigos talvez tivessem de um pouquinho mais de tempo do que a gente, um pouquinho mais de silêncio do que a gente. A nossa vida, como disse Camila Max, nossa vida está muito agitada, talvez a gente esteja correndo demais. E nessas correrias da vida, muitas vezes a gente se perde. E as pressas da vida, a vida tem cobrado nossas pressas, pode ter certeza. Quando a gente fica superficial, porque parece que tudo que a gente está fazendo é para ontem, num sufoco desesperado. Calma. Alguns momentos da vida, para um pouquinho, faz um pouco de silêncio, aproveita dessa madrugada e do silêncio dessa madrugada. Silêncio da madrugada, tem até uma música que fala sobre isso, né? Silêncio da madrugada, abre o coração e ali então deixa Deus falar. Que essa madrugada seja especial para você. Quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, improvisa alguma coisa e tem que ser mais astucioso. Devagar se vai ao longe. Em alguns momentos, calma, com menos pressa. E eu posso ir lembrando assim, aquilo que os antigos foram me falando, aquilo que a palavra de Deus foi me ensinando. Quando eu abro a palavra de Deus, eu me encanto. Eu sei que os provérbios, por exemplo, uma vida longa é recompensa das pessoas honestas. Cabelo branco é uma coroa de glória. Vale a pena ter paciência, porque muitas vezes a paciência é mais importante do que a valentia. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga os relacionamentos. Qual foi o ditado, o ensinamento que alguém te deu e que você nunca mais se esqueceu? Pensa um pouquinho sobre isso. Quem foram as pessoas que te ajudaram, te ensinaram coisas que você guarda até hoje? Qual é o ensinamento mais importante que você aprendeu? Qual é o ensinamento mais importante que você aprendeu na vida? Pensa um pouquinho sobre isso. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo.
madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos, eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou... 40 minutos de um novo dia. Eu vou receber agora o Dr. Lincoln Augusto, mentor em carreira, negócios, responsável pela formação de mais de 15 mil profissionais em empresas públicas, privadas na América Latina. E hoje nós vamos falar sobre fazer faculdade depois dos 50 anos. E essa longevidade, o que é que significa? Quais são as novas oportunidades? Quais são os novos desafios? Dr. Lincoln, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Ótimo dia, que alegria poder encontrar o senhor mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado, eu que te agradeço. Nossos convidados com boa música. Por favor, doutor, seja muito bem-vindo. Olha, minha gente, quando a gente fala, por exemplo, sobre oportunidades, tenho mais de 50 anos da Alcides. Eu também tenho mais de 50 anos, 55 anos. Eu olho para a minha vida e digo, nossa, 55 anos. No passado, quando alguém chegava aos 50 anos, era já um atestado assim de velhice, velhice declarada. Hoje as pessoas estão chegando aos 50 anos ainda com uma perspectiva de vida e ao mesmo tempo olhando para frente dizendo assim, nossa, tem muito tempo. É verdade que ninguém de nós sabe ao certo quanto tempo nós temos, mas nessa perspectiva, nessa expectativa de vida, e a gente tem visto isso se estender cada vez mais. Dr. Lincoln, seja muito bem-vindo. Nós vamos tratar hoje, então, de um tema que mexe muito com a vida do meu público, porque muita gente que me acompanha nas madrugadas tem 50 anos ou mais. O que é que tem de especial acontecendo no mundo quando a gente fala longevidade? Pois é, como as coisas mudaram nas últimas décadas, mas sobretudo depois da pandemia. E uma das coisas mais importantes da Alcides que aconteceu foi a volta de uma população acima dos 50 anos de idade para os centros universitários. Ou seja, aquele ditado nunca é tarde para se aprender virou uma verdade entre muitas pessoas no mundo todo, e especialmente no Brasil. Você sabe que em 2017, por exemplo, nós tivemos aí mais de 80 mil pessoas que se matricularam com mais de 50 anos no ensino superior no Brasil. Isso mostra um dado interessante de pessoas que cada vez mais estão buscando se qualificarem, não só por uma questão de mercado de trabalho, mas também por uma questão de entender como essa dinâmica nova imposta à sociedade tem alterado as relações pessoais. Não está também, assim, uma responsabilidade maior? Porque dá a impressão que a pessoa que chega aos 50 anos já chega com uma expectativa de continuar muito ativo e a gente tem que trabalhar um tempo a mais, porque isso já é imposto pela própria sociedade, a gente tem que estar com disposição, você ainda é muito jovem, tem muita coisa para fazer. Por um lado, isso é positivo, porque nos deixa ainda com essa perspectiva positiva de estamos ativos. Por outro lado, tem também assim, um peso sobre os ombros quando você tem que, talvez numa etapa da vida com 60, 65, um certo direito de ter uma tranquilidade em alguns aspectos da vida, uma tranquilidade maior. Pois é, a questão da tranquilidade, ela faz parte justamente dessa evolução que a gente vai construindo ao longo da vida. Mas como essa dinâmica, ela passou por muitas transformações, cada vez mais a população, principalmente aquela acima dos 50 anos de idade, ela quer continuar ativa no mercado de trabalho. Seja porque ela quer, por exemplo, empreender, seja porque ela quer ajudar na família, seja porque ela quer descobrir novas formas de trabalho, mas sobretudo porque ela percebeu que o aprendizado não tem idade. Então, cada vez mais a gente observa pessoas que são mais maduras, voltando para o centro universitário, justamente para buscar essa qualificação.
São 44 minutos de um novo dia. Tenho a alegria de receber o Dr. Lincoln Augusto, mentor de carreira de negócios. Alegria também de poder receber Camila Max com um trabalho bonito, levando a boa mensagem, a palavra de esperança a tantos corações, através da música, através da sala de aula como professora. Daniel Borges no teclado, uma canção para trazer a paz, a serenidade e os bons pensamentos e boas inspirações. Vamos lá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de nós. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida. Como é bom a gente ter essa certeza que Deus cuida de nós. Terminei a faculdade já faz 2 anos e ainda não consegui um emprego na minha área. Sei que a pandemia atrapalhou, mas estou tendo crises de ansiedade por conta disso. Estou me sentindo mal e péssima profissionalmente por não conseguir um emprego. Gostaria de uma palavra amiga. Ariane. Bom, a história da Ariane é uma história de assim, milhares ou talvez milhões de pessoas nesse nosso Brasil. E a gente tem visto o quanto a pandemia também agravou isso e o quanto nós estamos tentando sair desse ciclo. Mas a gente vem tentando sair desse ciclo daquilo que eu me conheço, assim como acompanhando essa situação há décadas nesse nosso Brasil. Não estou conseguindo um emprego na minha área, não estou conseguindo emprego mesmo, nem na minha área, nem em qualquer área. São muitas as pessoas que estão em busca de um caminho, de uma luz.
Doutor, para aqueles que estão sem emprego, para aqueles que estão empregados, mas na verdade não estão assim, satisfeitos, ou aqueles que não estão empregados, mas também não estão conseguindo emprego naquilo que gostariam de fazer. Qual que é a palavra numa madrugada como essa, por exemplo, quase 1h da manhã? Bom, duas coisas que são muito importantes a gente separar nesse testemunho que a gente acabou de escutar. A primeira é que se o fato de você estar sofrendo por uma ansiedade mais generalizada, que é importante você buscar ajuda também médica. Muitas vezes a terapia pode ajudar você a diminuir essa ansiedade para que você consiga ser mais assertivo, ter mais acertos na busca pelo trabalho. E o segundo ponto é, será que talvez de repente não vale a pena você investir em outras áreas que são semelhantes àquela que você escolheu como profissão? Porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas também estão se qualificando mais para poderem ter mais oportunidades dentro do mercado de trabalho. Doutor, a gente percebe também uma tendência hoje de se trabalhar em casa, o tal do home office. E muita gente está dizendo, olha, até lá na minha empresa chegou-se à conclusão de que dá para fazer um sistema híbrido, alguns permanecem agora pós-pandemia, mas permanecem trabalhando em casa e tal. Isso mudou alguma coisa no relacionamento nas empresas? Isso foi um acréscimo, é uma coisa boa? Ou então está datado no tempo e daqui a pouco todo mundo vai voltar correndo de novo para as nossas empresas fisicamente? Qual que é a tendência e o resultado disso? O que a gente pode dizer é que o trabalho remoto ele veio definitivamente para ficar. Então, o que isso pode nos gerar como possibilidade? Que muitas oportunidades de trabalho estão sendo geradas a partir do trabalho à distância. Então, isso também é uma possibilidade para quem eventualmente hoje gostaria de se recolocar no mercado de trabalho, mas por alguma razão enfrenta alguma dificuldade. Então, é fundamental você ficar atento porque tem muitas oportunidades. E, claro, que a pandemia trouxe e desgastou muito as relações, gerou muitos prejuízos em diferentes áreas. Mas se a gente pode tirar uma lição, um aprendizado, algo de bom de todo o sofrimento, é que as possibilidades de trabalho se multiplicaram a partir do trabalho remoto. Camila, você me lembra, né, que na época da gravidez, até como acontece no nosso país, pelo regulamentar das leis, você passou um tempinho cuidando da gravidez, depois, né, todos aqueles procedimentos, aqueles cuidados assim por diante. Você acha que hoje nós estamos tendo assim uma capacidade de lidar de uma forma mais serena em relação às mulheres grávidas? Ou existe ainda preconceito quando você vai contratar? Aí a mulher, mas já tem filho? Não tem filho? Às vezes algumas perguntas que possam direcionar um pouco o interesse do empregador em relação a isso. Mulher hoje é discriminada pela questão da gravidez? Eu percebo que sim. Então, por quê? Muitas vezes o que o empresário espera é que aquela mulher tenha um tempo dedicado àquela empresa. Então você tem um treinamento, você passa, a empresa tem o dispêndio, né, de treinar aquele trabalhador. Então a mulher vai passar um tempo no treinamento e depois ela vai para esse trabalho. Só que esse tempo ele é interrompido porque tem aquele momento, né, que a mulher, um tempo que ela vai ficar cuidando da criança. Então isso sim é também um impedimento muitas vezes. E a gente sabe, né, Dalcides, assim, falando do mundo do trabalho, a gente sabe que a questão da mulher ainda salarial, apesar de ter tido muitas conquistas, a gente ainda tem muito para caminhar, né? A questão salarial ainda é uma diferença entre homens e mulheres brancas e mulheres negras, então a gente percebe também essa questão étnico-racial que precisa ser trago também como um ponto fundamental, né? Então, veja, a questão da mulher branca é uma situação, mas também tem uma questão da mulher negra, que também é outra situação em que a gente precisa se atentar. Geralmente as mulheres negras são as mulheres mais vulneráveis, com capacitação menor, né? Eu terminei uma pesquisa recente com mulheres encarceradas. E a maioria das mulheres encarceradas, elas não têm ensino fundamental, né? E aí se diz que a ressocialização é baseada no trabalho, qualificação. Então, veja, se já é difícil para uma pessoa como nós, muitas vezes, que já tem um ensino superior, né? No trabalho, você conseguir um trabalho naquilo que você se formou, imagina uma mulher, né? Que não tem o ensino fundamental completo
que a qualificação que é oferecida para ela, que se diz como qualificação, é artesanato, mosaico, algo assim. Como que ela vai ter condições de competir no mercado de trabalho? Então, quando você traz a questão da mulher, a gente precisa pensar em todo esse universo, né, do mundo do trabalho, que sim, a gente tem percebido que, por um lado, esse home office, ele contribui, mas, por outro lado, principalmente a relação da mulher, ela se torna mais exaustiva, porque além de trabalhar ali no computador, eu falo porque eu passei por essa experiência recente como docente, então eu tinha a Manuela, minha filha pequenininha ali, mamãe, 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 e eu tentando dar aula, ministrar as aulas no curso de serviço social que eu ministro na UBUF, na Universidade Federal de Uberlândia, com a Manuela gritando, e tem o almoço para fazer, e tem a janta, e a criança querendo dormir. Então, assim, o home office, por um lado, trouxe algumas oportunidades, como ele diz, mas, por outro lado, eu percebo que há uma exaustão, sim, aumentou o transtorno de ansiedade, o estresse e etc. no relacionamento familiar. Tem um VT que a minha equipe preparou sobre maternidade e o mercado de trabalho. Vamos acompanhar, vai lá. Muitas mães se sentem culpadas por trabalhar fora. Algumas agem como se estivessem causando um dano terrível para o filho. Mas um estudo feito por pesquisadores de Harvard indicou que isso não afeta em nada o desenvolvimento da criança. Elas podem ser tão felizes e bem-sucedidas profissionalmente quanto as crianças que passam o dia todo com a mãe. Alguns filhos até são mais bem-sucedidos porque se espelham no exemplo da mãe que investe na carreira. O importante é aproveitar muito bem o tempo livre que tem para passar com os filhos. É fazer com que esses momentos sejam especiais e únicos para a família. Tem muita mãe que também eu já tive a oportunidade de acompanhar, de ouvir, de orientar, voltando depois pós-maternidade e voltando com uma consciência um pouco pesada, mas o meu filho, deixei lá, que tipo de mãe sou eu e assim por diante. Então, essa nossa matéria, baseada em algumas pesquisas aí por esse mundo afora, diz assim: ô mãe, fique tranquila, o seu filho não vai ficar com sequelas porque você voltou a trabalhar. Essa é uma visão muito otimista ou faz parte da realidade? O que a gente percebe aí é que isso, obviamente, se aplica a diferentes contextos, diferentes realidades e diferentes relações sociais. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que essa relação mãe-filho, ela é construída por múltiplas formas. Uma delas com a proximidade, com afeto, com carinho e com amor, mas também com a compreensão. Então, trazer a possibilidade da criança logo, em tenra idade, compreender essa relação da importância do trabalho da mãe, ressignifica também um pouco dessas próprias relações. Olha, são 57 minutos de um novo dia que está só começando. A boa música com Camila Marques e Daniel Borges. Depois eu venho com um momento benfeitor, com um testemunho. Eu tenho certeza que você também vai se identificar com as histórias que serão contadas aqui, com testemunhos que chegam de todas as partes do Brasil. Vai lá. Alguém chama, ele me ama e me conduz, me quer feliz. Ele fala, eu só escuto. Para o mundo e o que ele me
todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso